Bem-vindos a mais um tema. Hoje eu vou falar do divórcio e vamos lembrar o que Jesus falou sobre isso. Uma pessoa chegou até Jesus, um fariseu, e disse o seguinte: por que Moisés permitiu dar a carta de divórcio? E Jesus respondeu: pela dureza dos vossos corações. Mas no início não foi assim. Que início é esse? No estado de natureza, onde uma pessoa se unia a outra pelo coração. Com o aumento ali das civilizações, conforme elas foram crescendo, onde foram formando ali sociedades, o interesse passava a ser outro. Muitas vezes um homem escolhia uma mulher pelo dote, e muitas vezes ele repudiava essa mulher por qualquer motivo, e às vezes até para conseguir um outro dote. Ou então por outras razões, quando ela não podia dar filhos, numa sociedade onde ter uma prole numerosa era uma necessidade, mão de obra de trabalho. Então, era uma necessidade ali. Ou então aquela mulher, às vezes, ela não tinha filhos. Então, são várias questões. Então, quando a gente percebe as palavras de Jesus, pela dureza dos vossos corações, trazendo para o contexto atual, por exemplo, no Brasil é permitido o divórcio, tem outros lugares que não. Mas vamos falar da nossa realidade aqui. O divórcio, como diz Emmanuel, ele vem separar o que está de fato separado, ou seja, quando já tem dificuldades ali com o casamento. Então, uma união, quando já está desgastada, começa a ter brigas, violência, às vezes, agressão física, agressão verbal, e às vezes tem filhos, eles ficam presenciando tudo isso. Então, o divórcio ele já está separando o que está de fato separado. No entanto, quando a gente observa outras questões, por que chega no divórcio? Muitas vezes pela dureza dos nossos corações no dia a dia, a falta de paciência, reconhecer os erros, se colocar no lugar do outro, né? Hoje em dia, a maioria das pessoas, a mulher trabalha. No passado não era assim, mas hoje em dia a mulher sai para trabalhar. Então, tem a questão aí, por exemplo, dos afazeres domésticos, que precisam ser divididos ali entre o homem e a mulher, ou entre outro casal, né? Hoje a gente tem as relações homoafetivas, né? Então, os dois têm que colaborar, cuidar da prole e por aí vai. Então, tem que ter ali dentro do lar, por exemplo, companheirismo, a divisão de tarefas, um se colocar no lugar do outro, o diálogo, né, o elogio, o respeito, várias questões ali para uma boa convivência. Então, é no dia a dia que surgem ali muitas vezes as discussões, porque a pessoa ela foi educada de uma forma, ela se une com uma outra que foi educada às vezes de uma outra forma totalmente diferente. Então, a união ela é um ponto de partida. Então, os conflitos surgem muitas vezes por causa dessas dificuldades ali, né, nos relacionamentos, a personalidade de uma pessoa, a personalidade da outra, essa falta de amorosidade no dia a dia, de compreensão, de diálogo, de respeito, por exemplo, reconhecer que errou, de se colocar no lugar do outro. Isso é muito importante nas relações. Então, quando isso acaba, vai ficando desgastado, e aí começa a ter os conflitos ali entre esses dois seres, entre esse casal, que acaba, às vezes, gerando discussões, brigas, desavenças, e às vezes a única forma é o divórcio, a separação. E quando a separação ela já existe de fato, não tem como, nós temos uma questão aí que envolve os filhos. Então, os filhos, não existe, por exemplo, ex-filho, ex-pai, ex-mãe. Os filhos precisam ter assim um olhar diferenciado na questão dessa continuidade aí nessa educação dos filhos. Então,
Muitas vezes existe assim alienação parental, ou seja, aquele filho que ele sai com o pai e o pai começa a falar da mãe para o filho, a sua mãe é isso, a mãe é aquilo. A mesma coisa ao contrário, a mãe que fala mal do pai para o filho, hoje é dia do seu pai pegar aquele isso, aquele outro. E isso vai gerando um conflito muito grande para aquela criança, porque a criança ela ama os dois igualmente, né? Então, o que acontece? A criança, ela vê o pai e a mãe como se fosse deuses. A criança não sabe o que é Deus ainda. Para ela, a maior referência de autoridade é o pai e a mãe. E quando isso se quebra pela questão da separação ali, isso tudo fica comprometido. Então, os pais, eles precisam tomar cuidado nessa questão aí de não ficar difamando o parceiro, a parceira para os filhos. E ter um relacionamento ali o mais amigável possível, porque o filho, ele precisa do amparo, do amor, do carinho dos pais. Nós estamos educando essa criança para a vida. Então, ela vai se espelhar nos pais. Então, se os pais entram em atrito ali diariamente, nesse relacionamento de ofensa, de falta de cuidado, isso vai se refletir, né, no psicológico dessas crianças. Então, temos que tomar esse cuidado. Então, no divórcio, ele vem justamente trazer essas questões que vão gerar, às vezes, ali discussões, e quando isso começa a tomar uma proporção muito grande, isso vai, às vezes, parar ali nas questões judiciais, onde essa criança está sofrendo ali uma alienação parental, justamente por essas questões de agressões morais, de questões onde um vai sofrendo, né, essa agressão moral por parte de um deles, e aonde muitas vezes essa criança pode sofrer ali com o atrito desses pais, e esse pai ou essa mãe ele pode até perder a guarda dessa criança, né? Então, nós temos que ter uma convivência ali nessa questão do divórcio, justamente manter ali um vínculo de amizade, de respeito, pelo menos, né? E vamos ver que o Evangelho nos ensina a questão do amor ao próximo, como a nós mesmos, a questão da paciência, a questão do perdão, da reconciliação, a questão de se colocar no lugar do outro, de pensar no bem dessa criança, no bem da família. Então, são os ensinamentos de Jesus que vai nos fortalecer o nosso emocional para tratar o outro com respeito, com dignidade, viver como um verdadeiro homem do mundo, né? Respeitando o próximo, nos colocando numa posição onde a nossa vida aqui na Terra tem que ser assim de dignidade, de respeito, para que nós possamos influenciar positivamente os nossos filhos, né? Aquelas pessoas que estão ali ao redor cuidando também, que muitas vezes essa agressão vem de pessoas que moram juntos, agredindo, por exemplo, verbalmente a figura do pai ou da mãe justamente naquela família. Então, nós temos que ter um lar ali equilibrado. A neurociência fala dos neurônios espelhos. A criança, ela aprende através dos neurônios espelhos, ou seja, os pais, os avós, os educadores, eles modelam as crianças. Então, o que estamos ensinando para essas crianças? Isso é muito importante para a reflexão de quando existe essa separação, esse divórcio, para não produzirmos ali uma fala, né, onde vai denigrir o outro. Que a nossa fala seja de amor, de compreensão, de respeito, pautada ali nos ensinamentos de Jesus. Então, muito obrigada a todos, muita paz, que assim seja.